Pessoal, última parte da nossa aula. Agora podemos começar a estudar as causas excludentes da ilicitude. Então eu já sei que o segundo substrato do crime é a ilicitude ou antijuridicidade, não havendo diferença prática. Nessas duas expressões, é o que pensa a maioria da doutrina. Nós já vimos se existe relação da tipicidade com a ilicitude, e nessa questão o Brasil adotou a teoria da indiciariedade. Quais os reflexos de o Brasil ter adotado a teoria da indiciariedade e o ônus da prova no caso de uma discriminante? Terminei a terceira parte falando da antijuridicidade formal e material, uma classificação ultrapassada que caiu no MP de Goiás. Antijuridicidade formal, hoje é antijuridicidade. E o que seria antijuridicidade material, hoje nós trabalhamos como tipicidade material. Se eu já tenho todo esse conhecimento, posso começar a estudar, está aqui, ó, as causas excludentes da ilicitude, as discriminantes ou justificantes, são sinônimos, tá? Discriminantes ou justificantes. O artigo 23 enuncia algumas. Olha o que diz. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício do do direito. Lembrando que o excesso será punível. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Rogério, você falou que o artigo 23 anuncia algumas causas de exclusão da ilicitude, porque tem outras? Cuidado, tem outras. Dá uma olhada, ó. Em regra, nós vamos encontrar as causas excludentes da ilicitude no artigo 23, as discriminantes ou justificantes no artigo 23. Mas isso não significa que eu não tenha discriminantes fora do artigo 23. Eu tenho discriminantes na parte especial do Código Penal. Por exemplo, o aborto permitido, previsto no artigo 128. Previsto no artigo 128. Então vejam que interessante. O aborto permitido é um exemplo de discriminante fora do artigo 23. Na legislação extravagante eu também tenho. Basta você ler a Lei 9.605 de 98, Lei dos Crimes Ambientais, também traz discriminantes. E eu tenho discriminante supralegal, não prevista em lei. Quando eu digo não prevista em lei, supralegal. Rogério, me dá um exemplo de uma discriminante supralegal não prevista em lei. Consentimento do ofendido. Consentimento do ofendido. Legal? O que nós vamos estudar no nosso curso módulo 1? Nós vamos estudar o artigo 23 e também a discriminante supralegal do consentimento do ofendido. As outras, a discriminante na parte especial, nós vamos estudar lá no módulo 2, tá ok? Eu quero começar então com a primeira discriminante que anuncia o artigo 23, estado de necessidade. Está aqui, ó, estado de necessidade. Está previsto no artigo 23 e explicada no artigo 24 do nosso código. O artigo 23 anuncia que não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade. E o artigo 24 explica o que é estado de necessidade. Considera-se estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar direito próprio alheio cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. E o parágrafo 2º, ele alerta, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Então, 23 mais 24, 23 inciso 1 mais 24, eu tenho a previsão e a explicação do estado de necessidade. Vejam, lendo esses dispositivos, em especial o artigo 24, você consegue já perceber que a noção de estado de necessidade, ela traz a ideia de sopesamento de bens jurídicos diante de uma situação de perigo, da mesma situação de perigo. Dá uma olhada, ó. A noção de estado de necessidade remete à ideia de sopesamento de
bens diante de uma situação adversa. Se há 2 bens em perigo, permite que seja sacrificado um deles, pois a tutela penal não consegue salvaguardar ambos, não consegue proteger ambos. Então eu consigo já perceber o fundamento jurídico do estado da necessidade. Qual é o fundamento jurídico, Rogério? Primeira coisa, reside no conflito de interesses diante de situação adversa. Ó. Reside no conflito de interesses diante de situação adversa. O que mais? O agente atua movido pelo espírito de conservação, de preservação. O agente atua movido pelo espírito de conservação, de preservação, de proteção do bem jurídico em risco. De proteção do bem jurídico em risco. Então aqui eu tenho o fundamento jurídico do estado da necessidade. Reside no conflito de interesses diante de situação adversa. O agente atua movido pelo espírito de conservação, de preservação, de proteção de bem jurídico em risco. Pessoal, tudo isso vai te ajudar a diferenciar estado de necessidade de legítima defesa, assunto que vai ser explorado na próxima aula. Rogério, quais os requisitos do estado de necessidade? O Tiago aqui, por exemplo, para poder alegar estado de necessidade, ele vai ter que observar quais requisitos. O artigo 24, ele é muito claro quanto aos requisitos, mas nós não podemos esquecer que o artigo 24 não traz todos. Tem um requisito que não está no 24, pelo menos não explícito, que é o subjetivo. Rogério, mas está necessidade tem requisitos, então, objetivos e subjetivos? Sim, dá uma olhada, ó. Está necessidade, requisitos. Então, o estado de necessidade depende de requisitos, depende de requisitos objetivos, e os requisitos objetivos estão no artigo 24, e subjetivo. Pessoal, esse requisito subjetivo aqui, ó, ele não está expresso, mas é decorrência do finalismo. Não está expresso, mas decorre do finalismo. Olha que interessante. O estado de necessidade depende de requisitos objetivos e um subjetivo. Esse subjetivo não está expresso, mas decorre do finalismo. Nós vamos estudar os requisitos objetivos e depois o requisito subjetivo, tá ok? Vamos começar com os requisitos objetivos, lembrando que estão todos no artigo 24 do Código Penal. Tá aqui, ó. Primeiro requisito objetivo. Para haver estado de necessidade, é imprescindível um perigo atual. Isto é, um risco presente causado por conduta humana, um carro desgovernado representa um perigo atual. Ou um comportamento de animal, o ataque de um cachorro, também representa um perigo atual. Ou por fato da natureza, um desmoronamento também representa um perigo atual. Agora preste atenção, olha que interessante. No estado de necessidade, o perigo não tem destinatário certo. O perigo não tem destinatário certo. O perigo não tem destinatário certo. E vocês vão ver que aqui é uma diferença importante quando eu comparar estado de necessidade com a legítima defesa.
É uma diferença muito importante entre essas duas discriminantes. No estado de necessidade, o perigo atual, seja ele proveniente de conduta humana, comportamento de animal ou fato da natureza, não tem destinatário certo. Legal? Rogério, você falou que o primeiro requisito é o perigo atual. E o perigo iminente, não? O perigo iminente não autoriza a estado de necessidade? Dá uma olhada, ó. E o perigo iminente, isto é, prestes a desencadear-se, não autoriza o estado de necessidade? Nós temos duas correntes. Uma primeira corrente diz o seguinte, ó. Diante do silêncio da lei, diante do silêncio da lei, o perigo iminente não autoriza estado de necessidade. O perigo iminente não autoriza estado de necessidade. Não autoriza. Aliás, pessoal, perigo iminente é perigo do perigo, algo muito distante para autorizar alguém a sacrificar bem jurídico alheio. Tá? Então, de acordo com a primeira corrente, está aqui, ó. Perigo iminente é igual perigo do perigo. Algo muito distante para autorizar o sacrifício de bem jurídico alheio. Algo muito distante para autorizar o sacrifício de bem jurídico alheio. Ó, algo muito distante para autorizar o sacrifício de bem jurídico alheio. Algo muito distante para autorizar o sacrifício de bem jurídico alheio. A segunda corrente, ela diz o quê? Exatamente o contrário. Diante do silêncio da lei, o perigo iminente autoriza a estado de necessidade. Aqui, ó, o perigo iminente autoriza estado de necessidade. Para essa segunda corrente, é difícil a tarefa, é difícil a tarefa de definir quando o perigo deixa de ser iminente e passa a ser atual. É difícil a tarefa de definir quando o perigo deixa de ser iminente e passa a ser atual. É difícil a tarefa de definir quando o perigo deixa de ser iminente para ser atual. Rogério, na prova, o que eu faço? Numa prova objetiva, você fica com a primeira corrente. Numa prova escrita, você vai mencionar a divergência. Numa prova objetiva, fica com a letra da lei. Numa prova escrita, você vai mencionar a divergência. Tá ok? Então, estamos estudando o primeiro requisito objetivo do estado de necessidade, o perigo. E esse perigo deve ser atual, sem destinatário certo, como nós já alertamos. Neste primeiro requisito, eu consigo enxergar dois estados de necessidade. Então, quanto à existência do perigo, a doutrina divide o estado de necessidade em duas espécies. Dá uma olhada, ó. Quanto à existência do perigo, a doutrina classifica o estado de necessidade em real. E quando que eu tenho estado de necessidade real? A situação de perigo existe efetivamente? A situação de perigo existe efetivamente? A situação de perigo existe efetivamente? E olha que interessante, esse estado de necessidade real, ele exclui a ilicitude, é o que nós estamos estudando, exclui a ilicitude, a situação de perigo existe efetivamente, e o estado de necessidade putativo, onde a situação de perigo não existe. A situação de perigo não existe. Não existe.
é imaginária. É imaginária. A situação de perigo não existe, é imaginária. Rogério, se a situação de perigo não existe, é imaginária, não vai excluir a licitude, né? Nananina, o estado de necessidade putativo não exclui a ilicitude. Nós vamos ver na próxima aula o que a putatividade exclui. Você achou que eu fosse falar palavrão agora, né? Não exclui a ilicitude. Então, cuidado, a putatividade não exclui a ilicitude. Exclui o quê? Na próxima aula nós vamos ver. Então, guardem isso. Quanto à existência do perigo, está a necessidade se divide em real ou putativo. Real, a situação de perigo existe efetivamente, excluindo a ilicitude, e o putativo, a situação de perigo não existe, é imaginária. Logo, não exclui a ilicitude. Exclui o quê? Na próxima aula, nós vamos ver o que exclui. Com isso, eu terminei o primeiro requisito do estado de necessidade. O perigo deve ser atual. O primeiro requisito. Vamos para o segundo. Pessoal, que a situação de perigo não tenha sido causada voluntariamente pelo agente. Como assim, Rogério? Se o agente é o causador voluntário do perigo, não pode alegar estado de necessidade. Então, é de suma importância nós decidirmos o que significa ser o causador voluntário. O que significa ser o causador voluntário? Lembrando que causador voluntário, ele não pode alegar estado de necessidade. Vamos entender o que é ser causador voluntário do perigo? Temos divergência, dá uma olhada. Ó. A primeira corrente é a que prevalece, diz, ser causador voluntário é ser causador doloso do perigo. E com isso eu extraio a seguinte conclusão. O agente que culposamente provoca incêndio, o agente que culposamente provoca incêndio no cinema, pode alegar estado de necessidade. O agente que culposamente provoca incêndio no cinema pode alegar estado de necessidade. Só o provocador doloso do incêndio é que não pode. Já a segunda corrente diz, nananina, ser causador voluntário é ser causador doloso ou culposo do perigo. Então, para essa segunda corrente, o agente que provoca incêndio no cinema não pode alegar estado de necessidade. Não pode alegar estado de necessidade. Seja provocador doloso ou culposo. Rogério, qual é o fundamento dessa segunda corrente que tem Mirabete como seu expoente, no sentido de que o provocador culposo também não pode alegar estado de necessidade? Ele se vale do artigo 13, parágrafo 2º, a linha C do Código Penal. Esse provocador, ele é um garantidor. E como garantidor, ele tem um dever jurídico de evitar o resultado. Se não evita o resultado, responde por ele. Olha só, artigo 13, parágrafo 2º, letra C. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir. O dever de agir incumbe a quem? Está aqui, ó, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Rogério, isso me lembra aquela tragédia da Boate Kiss. Alguns chegaram a falar que aqueles músicos, pessoal da banda que ateou fogo na boate, eles poderiam alegar estado de necessidade quando, para fugir das labaredas, eles tiveram que matar alguém. Pessoal, para essa segunda corrente, eles não podem alegar estado de necessidade, porque eles criaram o risco da ocorrência do resultado. Tinham um dever jurídico de evitar o pior. Agora, nessa discussão, repito, dá uma olhada, prevalece a primeira corrente. Ser causador voluntário é ser causador doloso do perigo. O agente que culposamente provoca incêndio no cinema
pode alegar estado de necessidade. Tá ok? Joia? Podemos dar sequência? Então já vimos o primeiro requisito objetivo do estado de necessidade, o perigo atual. Já vimos o segundo requisito objetivo do estado de necessidade, não ter sido o causador voluntário do perigo, prevalecendo que causador voluntário é causador doloso. Terceiro requisito, salvar direito próprio ou alheio. Para alegar estado de necessidade, você tem que salvar direito próprio ou alheio. E aí vem uma perguntinha de concurso. Pessoal, para se alegar estado de necessidade de terceiro, é preciso autorização do terceiro? É preciso autorização do terceiro? Nós temos duas correntes discutindo isso. Olha só, a primeira corrente diz que é dispensável a autorização do titular do direito ameaçado. É dispensável a autorização do titular do direito ameaçado. É dispensável a autorização do titular do direito ameaçado. A lei não exige. Então, você, para agir no estado de necessidade terceiro, não precisa da autorização desse terceiro. Agora, a segunda corrente discorda. A segunda corrente entende que a autorização só é dispensável, a autorização só é dispensável quando o direito ameaçado for, quando o direito ameaçado for indisponível. Se o interesse ameaçado for disponível, aí a autorização é indispensável. Então, cuidado, olha só. Se o direito ameaçado for disponível, como por exemplo, exemplo patrimônio que corre risco, a autorização é indispensável. A autorização é indispensável. A autorização é indispensável. Então, cuidado, se o direito ameaçado for disponível, patrimônio, por exemplo, é disponível, aí a autorização é indispensável. Rogério, eu não conhecia isso. Qual corrente prevalece? Prevalece a primeira corrente. Prevalece tranquilamente a primeira corrente. Joia? Então, primeiro requisito do estado de necessidade, perigo atual. Segundo requisito, não ter sido causador voluntário. Terceiro requisito, salvar direito próprio ou alheio. Quarto requisito, tá aqui, ó. Quarto requisito, inexistência do dever legal de enfrentar o perigo. Se o agente tem o dever legal de enfrentar o perigo, não pode alegar estado de necessidade enquanto o perigo comportar enfrentamento. Então, vejam, você tem que pesquisar no caso concreto se aquele que está alegando estado de necessidade tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Se ele que está alegando estado de necessidade tinha o dever legal de enfrentar o perigo, danou-se. Ele não vai poder se valer dessa discriminante. Rogério, e como é que eu sei se ele tinha ou não o dever legal? O que significa dever legal de enfrentar o perigo? Lembrando que se ele tem um dever legal, não pode alegar estado de necessidade. Duas correntes discutindo o assunto. Vamos lá, pessoal. Respondendo essa pergunta, o que significa dever legal, a primeira corrente ensina a abranger aquele dever derivado do mandamento legal, ou seja, somente os personagens que se encaixam no artigo 13, parágrafo 2º, letra A do Código Penal. Olha o que diz o artigo 13, parágrafo 2º, letra A. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Rogério, o que nós podemos concluir? Olha que interessante. Para essa primeira corrente, bombeiro tem o dever legal de enfrentar o perigo.
tem um dever legal de enfrentar o perigo. Se o bombeiro, ao invés de enfrentar o perigo, ele vai e mata uma pessoa para fugir do perigo, esse bombeiro não vai poder alegar estado de necessidade se o perigo ainda era possível de ser enfrentado. Era possível de ser enfrentado. Agora, o salva-vidas de um clube não tem dever legal. O salva-vidas de clube tem um dever contratual. Tem um dever contratual. Ele está no artigo 13, parágrafo 2º, letra B. Se o salva-vidas de um clube, diante de um perigo, ele mata alguém para salvar a sua vida, ainda que esse perigo comportasse enfrentamento, o salva-vidas de um clube não tinha um dever legal de enfrentá-lo, mas só contratual. O salva-vidas de um clube que matou alguém para fugir de um perigo, ele, salva-vidas, não vai responder pelo crime, ele vai alegar estado de necessidade. Ele vai ter problemas contratuais, mas não penais. Compreenderam isso? A segunda corrente discorda. A segunda corrente, com base na exposição de motivos do Código Penal, diz que o dever legal abrange todos os deveres do artigo 13, parágrafo 2º, letras A, B e C. Logo, de acordo com essa segunda corrente, bombeiro e salva-vidas de um clube, tem o dever legal de agir. Tem o dever legal de agir. Se o salva-vidas de um clube, a exemplo do bombeiro, ao invés de enfrentar o perigo, mata uma pessoa para fugir dele, bombeiro e salva-vidas, os dois não vão poder alegar estado de necessidade caso o perigo comportasse enfrentamento. Caso o perigo comportasse enfrentamento. Legal? Então nós já vimos. Perigo atual não pode ter sido o causador voluntário desse perigo. Tem que agir para salvar direito próprio ou de terceiro. E o quarto requisito, você não pode ter o dever legal de enfrentar o perigo. E nessa discussão do dever legal se abrange somente os garantidores da letra A do artigo 13, parágrafo 2º, ou os garantidores também das demais letras B e C, prevalece a segunda corrente. Prevalece a segunda corrente, tá ok? Vamos para o quinto requisito. Quinto requisito objetivo do estado de necessidade, inevitabilidade do comportamento lesivo. Para haver estado de necessidade, é imprescindível que o único meio para salvar direito próprio de terceiro seja o cometimento de fato lesivo, sacrificando-se o bem jurídico alheio. Não pode ser o meio mais cômodo. Isso é importante, pessoal. Isso é importante. No estado de necessidade, a fuga é o caminho preferencial. No estado de necessidade, a fuga, vírgula, se possível, vírgula, até vou colocar, é preferível a fuga, se possível, é preferível, ao invés de sacrificar bem jurídico alheio. Então, no estado de necessidade, a fuga, se possível, é o caminho preferencial. Tá ok? Se você, ao invés de fugir do perigo, resolveu sacrificar bem jurídico alheio, você, para salvar o seu direito, você poderia ter fugido do perigo ou sacrificado o bem jurídico alheio. Se ao invés de fugir, você prefere sacrificar bem jurídico alheio, você não vai poder alegar estado de necessidade, porque o sacrifício de bem jurídico alheio não era o único meio capaz para você salvar o seu direito. A fuga era um caminho preferencial. Compreendeu? Vamos imaginar o seguinte, Tiago, um cachorro me ataca, e eu não falei que esse cachorro foi incentivado pelo dono, um ataque espontâneo de um animal. Eu posso, para salvar minha vida, fugir, e eu tenho condições de fugir desse animal, ou eu abato o animal. Se eu resolver abater o animal quando a fuga era possível, eu não vou poder alegar estado de necessidade. Eu vou responder pelo dano ao patrimônio alheio. Compreenderam isso?
Joia? Pessoal, aqui é importante nós analisarmos uma classificação da doutrina. Está aqui, ó. Quanto ao terceiro que sofre a ofensa. Quanto ao terceiro que sofre a ofensa, o estado de necessidade se divide em defensivo e agressivo. No estado de necessidade defensivo, sacrifica-se bem jurídico, sacrifica-se bem jurídico do próprio causador do perigo. Do próprio causador do perigo. Eu, para salvar minha vida, acabei matando a pessoa que colocou fogo no cinema. Eu, para salvar minha vida, acabei matando a pessoa que colocou fogo no cinema. Sacrifica-se bem jurídico do próprio causador do perigo. Já no estado de necessidade agressivo, sacrifica-se bem jurídico, aqui não, ó. Aqui sacrifica-se bem jurídico de pessoa alheia ao perigo. De pessoa alheia ao perigo. E nesse caso, como eu sacrifiquei bem jurídico de pessoa alheia ao perigo, existe obrigação de reparar o dano. Aqui, ó, existe obrigação de reparar o dano. Existe obrigação de reparar o dano. Tá ok? Joia? Então, quais os requisitos objetivos que nós já estudamos? Perigo atual, não pode ser causador voluntário do perigo, tem que agir para salvar direito próprio ou alheio, não pode ter o dever legal de enfrentar o perigo, se tiver o dever legal, não se alega estar na necessidade, e, por fim, a inevitabilidade do comportamento lesivo. Agora, nós vamos para o sexto e último requisito objetivo. Está aqui, ó, inexigibilidade de sacrifício do interesse ameaçado. Esse requisito traduz a proporcionalidade. A proporcionalidade entre o que, Rogério? Entre o direito protegido e o direito sacrificado. E o direito sacrificado. Entre o direito protegido e o direito sacrificado. Tem que existir proporcionalidade. Você, diante de um perigo atual, você, diante de uma situação de perigo atual, tem que agir de forma proporcional. Você tem que proteger um bem proporcional ao bem que você sacrifica. Eu não quero exagero. Eu não quero ver você sacrificando um bem extremamente valioso para proteger um direito mínimo ameaçado. Não, eu quero proporcionalidade. Eu quero olhar o fato e dizer, realmente, o bem jurídico protegido merecia o sacrifício daquele determinado interesse. Compreendeu? É essa relação entre o que se protege e o que se sacrifica para proteger é que surge o critério da proporcionalidade. Vamos ver o quadro que eu fiz para vocês, ó. Nesse assunto, nós temos duas teorias, a teoria diferenciadora e a teoria unitária. A teoria diferenciadora, o próprio nome já diz, ela diferencia dois estados de necessidade. O estado de necessidade justificante e o estado de necessidade desculpante. O estado de necessidade é justificante quando ele exclui a ilicitude. E quando que ele exclui a ilicitude? Quando o bem protegido vale mais que o bem sacrificado, ou o bem protegido vale igual ao bem sacrificado. Por exemplo, eu protejo vida sacrificando vida ou patrimônio de uma pessoa. Isso é razoável, é proporcional. Para salvar minha vida, eu sacrifico a vida de alguém. Ou para salvar minha vida, eu sacrifico o patrimônio de alguém. Isso é razoável. Exclui a ilicitude. Agora, cuidado. Para a teoria diferenciadora, eu posso ter o estado de necessidade desculpante. E esse estado de necessidade desculpante exclui a culpabilidade. Não mais a ilicitude. E aqui o que eu tenho é uma desproporcionalidade. O bem protegido vale menos que o bem sacrificado. Por exemplo, eu protejo patrimônio sacrificando a vida de alguém.
Isso não é proporcional, isso é desproporcional. Eu não poderia sacrificar uma vida para proteger meu patrimônio. Eu deveria deixar o meu patrimônio perecer. Agora, se eu resolver proteger meu patrimônio sacrificando vida, pode excluir não a ilicitude, a culpabilidade. Já para a teoria unitária, o nome já anuncia muita coisa, eu só tenho um estado de necessidade, que é o justificante, que exclui a licitude. Somente esse. Se eu estou diante de um bem protegido que vale menos do que o bem sacrificado, não existe estado de necessidade exculpante. É um caso de diminuição de pena. É um caso de diminuição de pena. Rogério, e qual das duas teorias o Código nosso adotou? Vocês vão ver que o Código Penal Militar, olha que interessante, ó. O Código Penal Militar, ele adotou a teoria diferenciadora, enquanto o Código Penal Comum, de 84, adotou a teoria unitária. Vou provar isso para vocês agora, ó. Os artigos 39 e 45 do Código Penal Militar, eles deixam claro que é possível o estado de necessidade exculpante, o estado de necessidade como excludente da culpabilidade. Não é culpado quem, para proteger direito próprio de pessoa a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo atual que não o provocou nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido. Quando o direito sacrificado é superior ao direito protegido, exclui a culpabilidade. O que é isso aqui? É o estado de necessidade exculpante. Então, o Código Penal Militar adotou a teoria diferenciadora. E o Código Penal, Rogério? O Código Penal não. O artigo 24, parágrafo 2º, ele diz: embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado. Por quê? Porque ele vale mais do que aquilo que você quer proteger, a pena deve ser reduzida. Daqui, ó, não reconhece estado de necessidade exculpante. Nós adotamos a teoria unitária. Nós adotamos a teoria unitária. Certo? Requisito subjetivo. Já vimos todos os requisitos objetivos. Qual é o requisito subjetivo do estado da necessidade? Está aqui. Exige do agente conhecimento da situação de fato justificante. Conclusão: consciência e vontade de salvar de perigo atual direito próprio alheio. Consciência e vontade de salvar de perigo atual direito próprio ou alheio, direito próprio alheio. Não pode ser uma feliz coincidência dos requisitos objetivos. O agente tem que agir sabendo que está diante de um perigo atual. Eu e o Tiago, 2 náufragos, tem só uma boia para salvar esses náufragos. Vejam, eu quero matar o Tiago. Eu não mato o Tiago para ficar com a boia. Eu quero matar o Tiago porque eu não gosto do Tiago. Eu não matei o Tiago com o espírito de salvamento da minha vida. Eu matei o Tiago porque eu queria matar o Tiago. Isso não configura estado de necessidade, porque apesar de presentes os requisitos objetivos, está ausente o subjetivo. Compreendeu? Para nós terminarmos a nossa aula, eu quero fazer uma pergunta. Está aqui, ó. Cabe estado de necessidade em delito habitual e crime permanente? Cabe. Lembrando que delito habitual exige reiteração de atos, por exemplo, exercício ilegal de medicina. E o crime permanente, a consumação se prolonga no tempo, por exemplo, o cárcere privado. Cabe. Cabe. Vocês acham que cabe estado de necessidade em delito habitual e crime permanente? Olha o que diz a doutrina, ó. Exigindo a lei como requisitos o perigo atual,
a inevitabilidade do comportamento lesivo e a não razoabilidade de exigência do sacrifício do direito ameaçado, referindo-se às circunstâncias do fato, não se tem admitido estar necessidade nos delitos habituais e nos crimes permanentes. Rogério, me dá dois exemplos. Dois exemplos que a gente extrai dos noticiários. Dá uma olhada. Mãe que acorrenta o filho em casa para ele não consumir drogas. Essa mãe não pode alegar estado de necessidade do filho? Não. Estudante de medicina que evita uma epidemia passa a clinicar, receitar remédios. Ele não pode alegar estado de necessidade? Vai responder pelo crime de exercício ilegal de medicina? É isso, Rogério? Como é que nós fazemos? Pessoal, cuidado, ó. Então, o exemplo 1, o que eu tenho? Eu tenho um crime de sequestro. E no exemplo 2, o que eu tenho? Exercício ilegal da medicina. Pessoal, não pode alegar estado de necessidade. Está aqui, ó. Está aqui os dois. Não pode alegar estado de necessidade. Não podem alegar estado de necessidade. Rogério, isso é muito injusto. Essa mãe que acorrenta o filho para evitá-lo usar droga não pode alegar estado de necessidade? Não. O estudante de medicina que passa a exercer ilegalmente a medicina para evitar uma epidemia também não pode alegar estado de necessidade? Não. Então eles vão responder pelo crime, que absurdo. Calma, eu falei que eles não podem alegar estado de necessidade, mas pode configurar caso de inexigibilidade de conduta diversa, excluindo a culpabilidade. Então está aqui, ó. Não pode alegar estado de necessidade, viu? Mas pode caracterizar caso de inexigibilidade de conduta diversa, excluindo a culpabilidade. Excluindo a culpabilidade. Pode configurar inexigibilidade de conduta diversa, excluindo a culpabilidade. Compreenderam? Com isso, pessoal, nós terminamos a primeira discriminante do estado de necessidade. Na nossa próxima aula, eu vou estudar legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito e o consentimento ofendido, sem contar as famosas discriminantes putativas, tá ok? Até o nosso próximo encontro.